Irmã, travou só pra mim? Ou pra senhora também tá travado? Ah, voltou. Tudo e Oi, com meninas, você tudo tinha travado. bem também? E aí? A gente parou, foi no capítulo 14, número 9, né? O tópico 9. Isso. O reflexo da santidade. Oi, gente! Boa tarde, pessoal. Hoje eu tive que pôr um filtro, viu, gente? Hoje eu aprendi a pôr um filtrinho aqui, porque hoje tá, o negócio tá feio. Hoje quem não dormiu foi eu, viu, gente? Tô até agora sem dormir. Meu Deus, irmã. Tava numa preparação, tava no estudo, estava rezando. Sim. Coisa boa. Então tá. Quer Pra começar? começar? Pode começar, tá? Então, vou começar o tópico 9. A senhora tá com o livro, irmã? Tô assim. Não tô Então com o eu vou... livro, mas tô com a parte 14, mas pode ver que eu tenho na mão. Tá bom, eu vou ler o tópico 9. O reflexo da santidade. A expiação não te torna santo. Tu fostes criado santo. Ela simplesmente traz a não santidade à santidade, ou seja, o que fizestes ao que és. Trazer a ilusão à verdade ou o ego a Deus que fizestes longe do teu Pai, pois esconder isso tem te custado conhecimento dele e de ti mesmo. O conhecimento é seguro, mas onde está a tua segurança a parte dele? A feitura do tempo para tomar o lugar da intemporalidade está na decisão de ser como não és. Assim, também foi mudado e interposto entre o que sempre foi e o agora. O passado, que lembras, nunca existiu e representa apenas a negação do que sempre existiu. Trazer o ego a Deus não é senão trazer o erro à verdade, onde ele aparece corrigido, pois é contra. É desfeito porque a contradição não pode mais se manter. Por quanto tempo pode a contradição se manter quando a sua natureza impossível é claramente revelada? O que desaparece na luz não é atacado. Meramente desaparece porque não é verdadeiro. Realidades diferentes não têm significado, pois a realidade tem que ser uma só. Ela não pode mudar com o tempo, o humor ou o acaso. A imutabilidade é o que faz com que ela seja real. Isso não pode ser desfeito. O desfazer é para a irrealidade, e isso a realidade fará para ti. Meramente, por seres o que és, a verdade te libera de tudo o que não és. A expiação é tão gentil que só precisa sussurrar e todo o seu poder correrá para auxiliar-te e apoiar-te. Tu não és frágil com Deus ao teu lado. Entretanto, sem nada, a expiação oferece Deus a ti. A dádiva que recusastes é mantida por ele em ti. O Espírito Santo a mantém lá para ti. Deus não deixou o seu altar, embora os seus adoradores tenham colocado outros deuses sobre ele. O templo ainda é santo, pois a presença que nele habita é a santidade. No templo, a santidade aguarda em quietude o retorno daqueles que a amam. A presença tem o conhecimento de que eles vão retornar para a pureza e para a graça. A amabilidade de Deus gentilmente os fará entrar e cobrirá todo o seu sentimento de dor e perda com a garantia imortal do amor do seu Pai. Lá, o medo da morte será substituído pela alegria da vida.
pois Deus é vida, e eles habitam na vida. A vida é tão santa quanto a santidade pela qual foi criada. A presença da santidade vive em tudo o que vive, pois a santidade criou a vida e não deixa aquilo que criou santo como ela própria. Nesse mundo, tu podes vir a ser um espelho sem mancha, no qual a santidade do teu Criador se irradia a partir de ti, para tudo à tua volta. Podes refletir o céu aqui, no entanto, é preciso que nenhum reflexo das imagens de outros deuses turve o espelho que manteria em si o reflexo de Deus. A terra pode refletir o céu ou o inferno, Deus ou o ego. Tu só tens que deixar o espelho limpo, isento de todas as imagens de escuridão que escondestes e atraístes para ele. Deus brilhará nele por si mesmo. Só o claro reflexo de Deus pode ser percebido nele. Os reflexos são vistos na luz, na escuridão, são obscuros, e o seu significado parece estar apenas em interpretações variáveis, ao invés de em si mesmo. O reflexo de Deus não necessita de interpretação, ele é claro, só precisa limpar o espelho e a mensagem que se irradia daquilo que o espelho apresenta para que todos vejam, ninguém deixará de compreender. Essa é a mensagem que o Espírito Santo mantém no espelho que está em cada um. Cada um a reconhece porque a necessidade que tem dela lhe foi ensinada, mas não sabe aonde olhar para achá-la. Portanto, deixa que ele a veja e a compartilhe contigo. Se pudesses reconhecer, mesmo que fosse apenas por um instante, o poder de cura que o reflexo de Deus brilhando em ti pode trazer a todo mundo, não poderias esperar para fazer com que o espelho da tua mente ficasse limpo, para receber a imagem da santidade que cura o mundo. A imagem da santidade que brilha na tua mente não é obscura e não vai mudar. Seu significado para aqueles que olham para ela não é obscuro, pois todos a percebem como a mesma. Todos trazem os seus problemas diferentes para a sua luz curativa. E todos os problemas lá acham apenas a cura. A resposta da santidade, a qualquer tipo de erro é sempre a mesma. Não há nenhuma contradição naquilo que a santidade invoca. A sua única resposta é a cura, sem consideração do que lhe é trazido. Aqueles que aprenderam a oferecer apenas a cura, devido ao reflexo da santidade neles, estão, afinal, prontos para o céu. Lá a santidade não é um reflexo, mas ao invés disso, a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem em suas criações. Enquanto parte dele o mantém em si na verdade, elas não apenas refletem a verdade, são a verdade. Terminamos o tópico 9. Vamos para o 10, gente. Segue, irmão. A igualdade dos milagres. Quando nenhuma percepção se interpõe entre Deus e suas criações, ou entre as suas crianças e as deles próprios, o conhecimento da criação não pode deixar de continuar para sempre. Os reflexos que aceitas no espelho da tua mente no tempo apenas fazem com que a eternidade se aproxime ou se afaste. Mas a eternidade em si está além de todo o tempo. Alcança o que está fora do tempo e toca-o com a ajuda do seu reflexo em ti. Se te afastares do tempo e te voltarás para a santidade, com tanta certeza quanto o reflexo da santidade. Chama todos para que deixem de lado a culpa. Reflete a paz do céu. Aqui traz esse mundo para o céu. Pois o reflexo da verdade atrai todas as pessoas para a verdade, e na medida em que entram na verdade, deixam para trás todos os reflexos. No céu, a realidade é compartilhada, não refletida. Compartilhando seu reflexo aqui, a sua verdade vem a ser a única percepção que o Filho de Deus aceita. E assim a lembrança do seu Pai desponta nele, e ele não mais se satisfaz com outra coisa que não seja a sua própria realidade. Tu na terra não tens nenhuma concepção do que seja a ausência de limites, pois o mundo em que pareces viver é um mundo feito de limites. Nesse mundo não é verdade que possas ocorrer qualquer coisa sem ordem de dificuldade.
O milagre, portanto, tem uma função única e é modificado por um professor único, que traz as leis de um outro mundo para esse. O milagre é a única coisa que podes fazer que transcende essa ordem, sendo baseada não em diferenças, mas na igualdade. Milagres não está em competição e o número de milagres que podes realizar é ilimitado. Eles podem ser simultâneos e tão numerosos quanto uma legião. Isso não é difícil de compreender uma vez que tu concebes como sendo de alguma forma possíveis. O que é mais difícil de aprender é a ausência de ordem de dificuldades que sela o milagre como algo que não pode deixar de vir de algum outro lugar, não daqui. Do ponto de vista do mundo, isso é impossível. Talvez tenhas estado ciente de que não há competição entre os teus pensamentos, os quais, embora possam entrar em conflito, podem ocorrer juntos em grande número. Tu podes estar habituado a isso, e o fato causa pouca surpresa. No entanto, essas também habituada a classificar alguns dos teus pensamentos como mais importantes, mais amplos ou melhores, mais sábios ou mais produtivos e valiosos do que outros. Isso é verdadeiro no que diz respeito aos pensamentos que atravessam a mente daqueles que pensam, que vivem à parte, pois alguns são reflexos do céu, enquanto outros são motivos pelo ego, que apenas parece pensar. O resultado disso é uma trama, um padrão mutável, que nunca descansa e que nunca fica parado. Move-se sem cessar através do espelho da tua mente e os reflexos do céu não duram senão por um momento, e logo se turvam à medida em que a escuridão as apaga. Onde houver luz, a escuridão em um instante a remove, e padrões alternados de luz e de escuridão varrem de forma constante a tua mente. A pouca sanidade que ainda permanece é mantida por um sentido de ordem que tu estabeleces. Entretanto, o próprio fato de poderes fazer isso é trazer algumas ordens aos caos, te mostra que não és um ego e que tens a ver mais do que um ego em ti, pois o ego é o caos e se tu em ti fosse o ego, absolutamente nenhuma ordem seria possível. Entretanto, embora a ordem que impões à tua mente limite o ego, ela também te limita. Ordenar é julgar e organizar através do julgamento. Difícil aprender que não tens nenhuma base para ordenar os teus pensamentos. O Espírito Santo ensina essa lição, dando-te brilhantes exemplos de milagres para mostrar-te que a tua maneira de ordenar está errada, mas que uma maneira melhor te é oferecida. O milagre oferece exatamente a mesma resposta a todo pedido de ajuda. Ele não julga o pedido, meramente reconhece o que ele é e responde de acordo. Ele não considera que o chamado é mais alto, ou maior, ou mais importante. Tu que ainda está preso ao julgamento, podes ficar imaginando como pode ser solicitado a fazer algo que requer teu engendras. O milagre é apenas o poder de Deus em